oração e jejum, participe conosco. Irmãos, eu já vou ministrar a palavra de hoje, e hoje eu senti de ministrar uma palavra a respeito de atrairmos a unção de Boaz. Amém? O que é isso, pastor? Eu vou te explicar. Amém? Vamos ler lá em Ruth 3, do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Verso 4. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres... Olha, teve gol aí já, irmãos. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fosse após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós colocamos esse momento de palavra diante do Senhor. Oramos para que nessa noite o Senhor venha ministrar ao nosso coração. Nós sabemos que há uma unção de favor, há um fluir do Senhor para nos abençoar, para abrir portas diante de nós, para vivermos um tempo de restituição. Por isso, enche, Senhor, o nosso coração, ó Pai, dessa expectativa no Senhor, sabendo que o Senhor deseja realmente nos favorecer e nos abençoar. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nessa noite nós compartilharemos da história de Ruth. Quem conhece a história de Ruth, levanta a mão. Levanta a mão aí bem alto, sem constrangimento. Você que não conhece, mais um motivo para você estar aqui no final de semana lendo a Bíblia conosco. Mas quando nós falamos, irmãos, da história de Ruth, não tem como falarmos da história de Ruth sem citarmos a história também de Noemi e também de toda a sua família. Então, a história de Ruth aconteceu aproximadamente entre 1350 a 1100 anos antes de Cristo. E conta a história de uma família que morava em Belém. Essa família, então, um casal chamado Noemi e chamado seu marido Elimeleque. E no momento de crise, no momento ali aonde estava faltando as coisas, um momento de necessidade, eles resolveram por bem ir para a terra de Moabe. Ou seja, por conta de um momento de dificuldade, eles entenderam que eles deveriam mudar de lugar. E a Bíblia conta então que eles saíram de Belém. Belém significa a casa do pão, ou seja, um lugar de suprimento. Mas porque faltava o suprimento, eles saíram de lá e foram para a terra de Moabe. E lá na terra de Moabe, então, nós sabemos que os seus filhos, chamados Malom e Quilion, eles se casaram com duas mulheres. Então, um se casou com Ruth e a outra se casou com Orfa.
E aí a história nos diz então que a consequência deles na terra de Moabe é que tanto Elimeleque como os 2 filhos de Noemi, eles morrem. Então ficou Noemi, a sogra, com as suas 2 noras, Ruth e Orfa. E a palavra diz então que Orfa, ela decide permanecer na terra de Moabe. Mas Ruth, ela tem um posicionamento diferente. Um posicionamento de seguir a sogra. Fala a verdade, já começa aqui que ela era bem diferente. Sim ou não? Então o marido morreu, o marido de Ruth morreu, mas ela falou para a sogra: aonde você for, eu irei junto. E Noemi então ela tem uma direção, pois ouviu dizer que as coisas agora estavam melhorando ali em Belém. Ela resolve então retornar a Belém, e Ruth segue Noemi. E aqui então começa essa história, uma história de Ruth que se casa então com um homem chamado Boaz. E segundo muitos teólogos, eles entendem que essa história de Ruth e Boaz é visto como um resgatador, assim como Cristo também é o resgatador da sua igreja. Amém, irmãos? Por isso então, nessa noite, é uma noite também de Santa Ceia, portanto nós lembrarmos que o Senhor é o nosso resgatador, amém? Então nós dependemos do Senhor para que Ele nos favoreça. Diga assim: eu creio que o favor de Deus está sobre a minha vida. Mas é interessante que nessa história de Ruth, ela se encontra então com Boaz, e ela, uma mulher ali bem limitada, podemos dizer, sem condições, ela é plenamente favorecida. Ontem foi celebrado o Dia das Mulheres, né? O Dia Internacional das Mulheres. Engraçado que no Dia dos Homens ninguém lembra, né? Mas faz parte. Nós já estamos acostumados, porque o Dia das Mães é uma grande festa, não é verdade? O Dia dos Pais, se lembrar da meia já está bom, né? Mas voltando aqui, sabemos que a história de Ruth demonstra também um posicionamento de uma mulher de Deus, amém? Que serve de exemplo para todos nós, porque ela recebeu de uma unção sobre a sua vida, um favor sobre a sua vida, através desse homem chamado Boaz. Você crê que é uma unção do Senhor também sobre a sua vida? Uma unção que vai favorecer você. Sabe, irmãos, nós não podemos nos relacionar com Deus achando que o Senhor não é poderoso para nos favorecer e nos abençoar. Creia, querido, Ele é poderoso para favorecer e abençoar a sua vida. Não podemos limitar pensando: não, eu acredito que eu até possa alcançar algo, mas só daqui a tantos anos. Não, se o Senhor quiser fazer a sua vida amanhã, meu irmão, é poderoso Ele fazer. Você crê nisso? Porque o Senhor, Ele é o nosso resgatador, e Ele é aquele que libera sobre a sua unção, sobre as nossas vidas, nos levando ao quê? A avançar, a frutificar, a romper. Eu creio que o Senhor tem isso para nós esse ano de restituição, amém, querido? Só que Ruth, ela teve alguns posicionamentos, algumas atitudes, que eu gostaria então de nessa noite considerar elas com os irmãos. Então, primeiro, entendemos que atraímos essa unção de Boaz quando nós andamos em obediência. Diga assim: eu atraio essa unção quando eu ando em obediência. No verso 3 e 4, nós já lemos, mas vamos ler novamente. Diz assim, a instrução da sogra dela, dizendo para ela: Ruth, banhe-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Então, Ruth, na verdade é uma mulher moabita, agora ela está aqui em Belém, e ela agora nesse novo lugar e nesse novo ambiente,
ela entendeu que apesar das limitações da sua sogra, porque agora uma mulher completamente limitada financeiramente, sem marido, uma viúva, ela mesmo assim confiou na sogra e resolveu caminhar com ela, andar com ela. E a sogra então instrui ela de como que ela deveria fazer no que tange aqui a conhecer esse homem chamado Boaz. Então vemos que Ruth, ela se dispôs a obedecer. Diga, obedecer. Então, ela poderia recusar aquilo que Noemi estava falando. Ela poderia ter recusado ir com Noemi para esse lugar, mas ela resolveu obedecer e foi além e disse: tudo aquilo que me disseres, eu farei. Ou seja, eu vou te obedecer, Noemi. Então isso nos mostra algo, que o grande fruto de uma vida de fé é a obediência. Diga assim: o fruto da fé é a obediência. Então o fato é que Ruth, ela obedeceu a Noemi. E sabe, irmãos, nós vivemos hoje dias onde há uma crise em muitos crentes, que eles até ouvem Deus direcionando, mas não têm disposição de obedecer. Diga assim: eu preciso ouvir e obedecer. Interessante aquela história de Abraão. Abraão, você sabe, ele viveu uma vida buscando ter um filho. Até compartilhei essa semana com os irmãos do cursão que ele tentou ajudar Deus e gerou Ismael, não é? Tendo ali então uma relação com a serva da sua mulher chamada Agar. Mas aquilo não agradou o Senhor, porque Deus queria que ele esperasse o filho da promessa. E aí você sabe, Isaac nasce, Abraão com 100 anos. Depois de alguns anos, Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, eu quero que você pegue Isaac, eu quero que você suba ao monte, e eu quero que você ofereça a ele em sacrifício. Quantos conhecem essa história? E Abraão, o que ele faz? Ele faz exatamente o que Deus mandou. E é bem verdade que quando ele então levanta ali o cutelo para matar o seu filho, o Senhor o para, mas no coração ele teve a disposição. Porque ele não apenas ouviu a Deus, mas ele também teve a disposição de obedecer. Diga para o seu irmão, fala para ele assim: é preciso ouvir, mas também obedecer. Sabe, irmãos, nós vivemos hoje dias onde as pessoas, elas até ouvem, mas não obedecem. É ou não é verdade? Está vindo uma geração, né, de adolescentes, jovens, que você pode falar, mas entra no ouvido e sai pelo outro. Por quê? Não tem um coração disposto para obedecer. Então, pessoas que hoje elas até às vezes estão na igreja, mas são rebeldes em relação ao Senhor. Não são obedientes àquilo que Deus está ministrando, ou falando, ou direcionando a elas. Por isso que muitas vezes também não vê favor na vida. Quando eu falo, irmãos, a respeito dessa obediência, eu não falo de uma obediência de regras, de leis, de mandamentos, mas eu falo uma obediência de coração. Os irmãos compreendem? Uma obediência de, puxa, a palavra de Deus diz isso, eu vou seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Porque essa é uma expressão da fé. Amém? Ora, se eu ouço a palavra, mas eu não tenho disposição de andar em linha com ela, eu não vou ver o fruto dessa palavra se manifestando na minha vida. Por isso que há pessoas que elas não vê a vida delas fluindo, mudando.
são os mesmos problemas de 10, 20, 30 anos atrás. Ou seja, a mesma doença, a mesma crise com o cônjuge. É natural que você tenha alguma crise com o cônjuge no casamento. Mas tem uma hora que o amadurecimento vai fazer você romper e vencer isso. Amém, igreja? É normal que hajam DRs, né? Assim que a gente chama. Discutir a relação. Mas chega uma hora que é imaturo. Ou seja, né? Um casal que tem 30, 40 anos, mas são as mesmas picuinhas do primeiro ano de casamento. Estranho. Por quê? Porque é esperado um crescimento, é esperado um amadurecimento, amém? Mas isso vem também, não apenas eu estou falando aqui de casamento, mas também em outros aspectos da nossa vida, seja no ministério, seja no trabalho, na vida profissional. Nós precisamos ter disposição para obedecer. Obedecer a quem? Obedecer a Deus. Então, coração para ouvir a direção do Senhor e obedecer à direção do Senhor. Eu sei que vivemos uma geração diferente da passada, onde tudo é questionável, não é assim? Então, até meu pai está aqui hoje, né? Glória a Deus. Mas quando eu era criança, eu falava, ó, é A, não tem conversa, né? Sei que ele está chegando na casa dos 80 aí, então era outra geração. Provavelmente com o pai dele era pior ainda. Não é assim? Só que conforme os anos foram passando, nós falamos, não pode ser um pai assim tão duro, tão firme. Tem que ser mais flexível. Não é verdade? O problema é que nos dias de hoje está flexível demais. Então, não está tendo mais aquele equilíbrio. Tudo é questionável. É natural que uma criança questione. Mas conforme vai crescendo, tem que ouvir e tem que obedecer àquele que tem mais experiência. Faz sentido? Eu acho que isso é uma questão de inteligência. Amém, irmãos? Agora, nós vivemos dias onde o jovem, você pode ser um grande conhecedor, e se você está ali instruindo, o jovem vai questionar e vai falar, não, você está errado e eu que estou certo. Porque vivemos um tempo onde não há uma disposição para obedecer. Mas você sabe qual que é o abecedário do crente? Eu falo para a Laura isso. Qual que é o abecedário do crente? Porque normal é A, B, C, certo? Mas o do crente é obedecer. Gostou desse? Então fala para o seu irmão, o do crente é obedecer. Amém? Então, jovens hoje não ouvem os mais experientes, filhos não ouvem os pais, aluno não ouve o professor na sala de aula, um funcionário não ouve ali o chefe. Claro, nós não vivemos um tempo mais aonde tem que ficar calado para tudo, amém? Com medo. Não, isso já passou, isso aí é uma coisa antiga. Pode sim questionar, claro, da maneira correta, amém? Com o coração correto. Mas o mais importante é ter disposição de ouvir e acatar, de ouvir e obedecer aquilo que faz sentido. Por isso que muitos estão se dando mal na vida, porque não obedecem mais, não ouvem mais, não seguem mais uma direção. Peraí, se o pastor falou que é A, então eu vou pro B, eu quero só ver agora. Se meu patrão falou que é X, então eu vou fazer o Y, e vai dar certo, eu vou esfregar na cara dele. Ou seja, vou fazer aquilo que é o contrário. Então, nós precisamos, irmãos, entender que às vezes tem coisas que não estão fluindo como deveriam. Por quê? Porque tem que ser do nosso jeito. Não, é do meu jeito que vai acontecer. É da maneira que eu planejei. Mas a palavra diz que o homem faz planos,
porém o que prevalece é o propósito do Senhor, amém, querido? Então, mais importante é obedecer a Deus e estar em linha com o seu propósito. A Bíblia diz que Ruth agiu exatamente conforme a sua sogra ordenou para ela. Ela não ficou questionando, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que ser desse jeito? Não, ela simplesmente obedeceu. Ela não precisou ser convencida ou dar para ela justificativas. Não, ela simplesmente obedeceu a quem Deus havia colocado sobre a sua vida. Noemi. Amém? Então o nosso maior problema às vezes não está em crer. Eu até recebo uma palavra, eu creio na palavra, mas a questão é, eu tenho disposição de obedecer a palavra? Eu tenho disposição de andar em linha com a palavra que foi liberada? Porque as pessoas ouvem, dizem amém muitas vezes, mas o seu coração decide não obedecer, não seguir a direção. Faz sentido, irmãos? Portanto, nós devemos lembrar de dois princípios. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A palavra também diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser o que, irmãos? Praticantes. Então, enquanto andava num caminho de obediência, Ruth foi parar na porta de Boaz. Alguém que usou de favor sobre a vida dela. Quantos querem um favor sobre a sua vida? Quando eu falo favor, é esse de repente de Deus que Ele pode fazer na nossa história. É um chefe olhar para você com um olhar de favor, olhar para você e falar: eu vou abençoar esse cara, eu vou ajudar ele, eu vou facilitar as coisas para ele. Amém, irmãos? É de um jovem entender que quando ele ouve os pais, quando ele honra os pais, em algum momento seu pai e a sua mãe vai falar: eu vou abençoar esse meu filho, eu vou ajudá-lo. E isso facilita a vida dele. Mas dá prazer, como pais aqui, pais e mães, dá prazer de ajudar, de favorecer aquele filho que tem um coração que disposto a obedecer, que entende, que ouve o pai. Faz sentido, irmãos? Então precisamos aprender esse caminho da obediência e entender que tem coisas que mesmo sem você entender, você precisa obedecer. Eu não entendo porque meu pastor quer orar no final de semana, mas eu vou obedecer, estou com ele, aleluia. Eu não entendo porque tem que jejuar, mas eu estou junto, vamos lá, vamos jejuar. Eu não entendo porque tem que ser assim aqui no trabalho, eu não concordo, mas se o meu chefe falou, eu vou fazer. Amém? Eu não acho que é a melhor maneira de lidar com isso, mas eu vou fazer conforme estão me instruindo. Sabe, querido, isso atrai favor sobre a sua vida. Mas já viu aquelas pessoas que tudo é questionável, tudo ela rebate, tudo ela... Não é fácil. Não é fácil. E acredite, se ela é assim com as pessoas, é assim com Deus também. Deus fala: o caminho é esse. Por que Deus é assim? Eu não entendi, o Senhor tem que me mostrar direito. Eu vou por esse caminho aqui que eu acho que é melhor. Mas sabe, o entendimento, nem tudo você vai entender num dado momento. O entendimento, ele pode esperar. Uma hora você vai entender porque lá atrás te aconselharam lidar daquela maneira, agir daquela forma. Faz sentido isso? Quem está com quilometragem mais alta aí na vida, né, que está mais rodado, você lembra lá dos seus pais? O que eles falavam? Aí depois de um tempo você falou: puxa, ainda bem que eu segui aquela orientação, porque ele estava vendo algo que eu não estava vendo. Amém, irmãos? Então, às vezes nós somos colocados diante de situações onde não entendemos o porquê, mas aquilo muitas vezes será um teste para nós. E a resposta que daremos determinará a unção que nós atrairemos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, nossa vida profissional, sobre até mesmo os nossos filhos, sobre a nossa família, principalmente em relação ao nosso futuro.
Saiba, querido, aquilo que você está semeando, um dia você colherá inevitavelmente. Amém? Inevitavelmente. Por isso, é importante que você reflita. E eu, quando estava aqui preparando a mensagem, estava refletindo que muitas coisas que hoje eu desfruto como sendo favor e bênção de Deus, foi porque lá atrás eu escolhi obedecer, eu escolhi ouvir. Então é uma questão de escolha, de você saber a orientação, entender que é o melhor. Eu me lembro, por exemplo, que com uns 16, 17 anos, recém-chegado na igreja, o pastor na época ele começou a trazer a questão da corte. Quem sabe o que é corte aqui? Ok. O que é a corte, pastor? É uma forma de se relacionar em santidade, que a gente incentiva os jovens para que eles não caiam no pecado. Então nós não cremos que Deus falou, ó, fica à vontade, só não pode ter relação sexual. Não, cremos que há um caminho, né, para que você possa conseguir viver em santidade. Deus não quer cercear os nossos prazeres, mas Deus quer dar o melhor prazer dentro de um casamento. Amém? E eu me lembro quando eu cheguei na igreja e teve um evento que o pastor trouxe isso, mas na época o pessoal ficou chocado. Os adolescentes, né, da igreja ficaram, meu Deus, que é isso? Agora não pode nem mais dar uma bitoquinha. O que está acontecendo, gente? E eu estava, né, vindo assim, entre aspas, do mundo, né? Então eu também fiquei, meu Deus, tenho 16 anos, eu vou casar com quanto? 25, eu vou ficar quase 10 anos sem dar uma bitoquinha. Falei, não é possível um negócio desse. Mas você sabe, tudo aquilo que é trazido, eu coloco diante de Deus em oração. Senhor, qual que é a tua vontade? Porque a minha eu já sei qual que é, mas eu quero saber a tua vontade. E eu me lembro que o Senhor começou a colocar isso no meu coração, de eu realmente, como diz aí, né, escolhi esperar. Então, esperar em Deus, de esperar para viver aquilo que era plano de Deus, dentro de um casamento, em santidade. E claro, você conversa isso, fala para os outros, né, ainda mais um jovem, né, vai ser chamado de gay, vai ser chamado, né, e, assim, não está normal, é louco, fanático. E eu me lembro que eu me posicionei assim, falei, não, só vou beijar no altar do casamento. E isso, para mim, com o passar dos anos, foi se tornando algo normal, né? E eu casei, realmente, o primeiro beijo no altar do casamento. Isso com 24 anos, tá vendo? 24 anos, foi um ano antes. 24 anos, nos casamos em santidade e foi uma grande bênção. Aí hoje nós temos uma família que desfruta de muitas bênçãos, de muita graça e favor. Muitos olham e falam, puxa, que casamento abençoado, esse ano nós faremos 10 anos de casado. E é uma bênção, realmente. Mas por quê? Porque lá atrás nós escolhemos algo. Faz sentido, irmãos? Nós escolhemos o quê? Obedecer ao Senhor. Porém nós vivemos de uma geração, irmãos, que é tudo imediato, é agora. Eu tenho que namorar agora. Eu tenho que, né, ficar agora. Eu tenho que ter relação agora, porque eu estou querendo. Mas não procura ouvir, peraí Deus, qual que é a tua vontade? Amém? E isso que eu estou falando, estou dando um exemplo de algo de relacionamento, mas você pode trazer isso para outras áreas da sua vida. Porque em tudo Deus tem uma palavra para você. Em tudo. Em relação ao seu casamento, Deus tem uma palavra. Em relação à sua vida profissional, Deus tem uma palavra. Você é jovem, quer viver em santidade, Deus tem uma palavra em relação a isso. Amém, irmãos? E acredite, quando nós andamos em obediência ao Senhor, nós veremos também o fruto disso, veremos a resposta disso nas nossas vidas, a colheita disso. Então, compreenda esse princípio. A disposição para a obediência também nos leva a favor do Senhor. Amém? O Senhor sonda o nosso coração.
Em segundo lugar, nós atraímos a unção de Boaz quando nos humilhamos. No verso 9 diz assim: quem és tu? Ela respondeu: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Interessante, porque provavelmente Rute já sabia que Boaz estava interessado nela. E ela teve uma disposição de falar o quê? Eu estou aqui para te servir. Uma posição de humildade. Amém? Ou seja, ela se humilhou, se colocou numa posição de servo. Sabe, irmãos, tem uma coisa que atrai favor sobre a sua vida, é ser alguém humilde. Amém? Claro, ninguém aqui vai falar que é orgulhoso, sei disso. Ninguém, difícil alguém chegar, pastor, ora por mim, eu estou tão orgulhoso ultimamente. Nunca me pediram essa oração. Pastor, ora por mim, eu preciso ser mais humilde, eu estou orgulhoso demais. Não, isso não acontece, difícil. Mas se tem uma coisa que atrai favor do Senhor nas nossas vidas, é quando nós somos humildes, andamos em humildade. Agora, o que é essa humildade? Se humilhar é reconhecer quem você é. Quem tem espelho em casa, acredite, não vai desenvolver um coração orgulhoso. A palavra nos diz, que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que nós somos, além daquilo que nós devemos pensar. E lá em Tiago 4:6 diz assim, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quantos querem maior favor de Deus? Seja humilde. Amém? Diga para o seu irmão e fala para ele: seja humilde. A unção de Boaz, essa unção de favor, vem sobre aqueles que reconhecem. Reconhece o que, pastor? Reconhece que na verdade nada são. Não se acha a última bolacha do pacote. Amém, querido? Você, acredite, não é o supra-sumo. Você tem suas limitações. Você vai falhar, você vai errar. Amém? E por isso você precisa ser humilde, para reconhecer as suas limitações. Reconhecer, olha para cá, querido. Reconhecer quando, como pai, você falhar. Como mãe, você falhar. Reconhecer como esposa ou como marido, quando você falhar. Cuidado. Não, o problema é sempre o outro, o erro está sempre no outro. Eu sou maravilhoso, glória a mim. Não, deixa eu te contar, você não é. E quanto mais você saber que você não é, melhor para você. Amém? Quanto mais você entender que na sua vida tudo acontece, ou tem acontecido por causa do favor e da graça de Deus, melhor. Por quê? Porque aí você vai falar: não, é o Senhor quem está fazendo. Eu de mim mesmo não consigo, eu sou limitado. Mas o Senhor é quem está movendo na minha vida. Amém? Portanto, Deus resiste a pessoas cheias de direitos próprios, cheias de exigências. Deus resiste a esses. Mas Deus dá graça àqueles que são humildes. Esqueceram de mim, pastor, não me chamaram para a festa. Pois é, mas quem sou eu para ser convidado? Amém? Você é tão importante assim que não podem esquecer de você? Se esquecerem de você, fala amém. Tá bom, acontece. Amém? Devemos aprender com o Senhor que Ele é manso e humilde de coração. E ser humilde não é: ah, pastor, eu sou humilde. Ou tem irmão que fala assim: não, aquela pessoa é tão humilde, ela anda até de cabeça para baixo assim.
ela fala, nem dá para ouvir direito, ela é tão humilde. Ou muitos acham que humildade é ser pobre, né? Ah, eu vim de uma família humilde. Mas sabia que tem pobre orgulhoso? E não é pouco não, é bastante. Pessoa que às vezes você vai ajudar e fala, não, não preciso disso não. Deixa que depois eu compro. Não, eu estou te dando. Não quero. Isso não é humildade, amém? O humilde está recebendo e fala, amém, glória a Deus, recebo. Isso é humildade. Ruth não foi a Boaz exigindo nada. Ela não foi a ele apontando o dedo e dizendo, você é parente da minha sogra, agora você tem que nos sustentar. Não, ela foi com humildade. Há pessoas que elas deixam de receber favor de Deus porque não são humildes, são orgulhosas. Elas chegam para os outros exigindo. Não tem esse coração. Esse coração não atrai favor. Seja humilde. Amém? Humilde. E o favor virá, porque é Deus quem dá graça aos humildes. B. Se humilhar também é confiar e depender do Senhor. O verso 10 diz, disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Isso é forte. Ruth não saiu desesperada depois, do marido ter morrido, depois de um tempo desesperada, vou arrumar alguém para casar, para me sustentar. Não, ela dependeu de quem? De Deus. Amém? Diga assim, eu quero depender de Deus. Ruth, ela não rompeu com a sua sogra e falou, vai lá sua velha, vai viver sua vida, eu vou viver a minha. Não, ela foi ouvir a sogra. O que a minha sogra quer me orientar aqui? Amém? Portanto, demonstra um coração humilde e alguém que confiou na bondade do Senhor. Mas sabe por que há pessoas que elas não rompem na vida, não vê as coisas às vezes fluindo e acontecendo? Por quê? Porque elas não aceitam depender de Deus. Elas querem resolver as coisas na própria carne, do seu jeito, baseado no seu orgulho, e aí Deus não pode ajudar. Deus até quer, mas Ele não pode. Por quê? Porque se Deus der com um coração orgulhoso, aí vai ficar ainda mais o quê? Orgulhoso. Por isso então, a palavra nos mostra que Ruth, ela teve essa postura, e nós devemos aprender isso com ela. Ou seja, eu vou depender de Deus. Eu não vou fazer do meu jeitinho para Deus aprovar, não. Eu quero do jeito de Deus, da maneira de Deus. Assim eu creio que o Senhor vai me abençoar e me favorecer. Posso ouvir um amém? Agora, tem gente que quando quer algo, chega a afrontar Deus dizendo, eu vou conseguir de qualquer jeito. O Senhor fazendo ou não fazendo, eu vou dar um jeito. Não avança, não prospera, não vai desfrutar do favor divino, porque nós dependemos de Deus. Amém, querido? A Bíblia diz que aquele que depende de si mesmo afronta a Deus. Eu não quero afrontar o Senhor. Ele é meu pai, Ele me ama, mas eu quero ouvir o que o pai tem para mim. O que meu pai está pensando em relação ao meu futuro? O que ele está projetando para mim? Eu quero estar em linha com o coração dele, com o propósito dele para a minha vida. Você também? Então seja humilde diante do Senhor. Fala, Senhor, move, faz do seu jeito, não do meu. Não do meu, eu quero do seu jeito, da sua maneira, no seu tempo. Amém? Porque até a coisa certa no tempo errado é a coisa errada, meu irmão. Então cuidado. O Senhor tem o seu jeito e a sua maneira de operar nas nossas vidas. Gálatas 6,7 diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Em terceiro e último lugar, para terminar a mensagem de hoje, nós atraímos a unção de Boaz, quando nós descansamos. Boaz, ele era o restituidor de Ruth. Boaz então se encantou com Ruth, ficou
interessado nela, segundo nós vemos na história, mas ele tinha que resolver uma questão. Era necessário que ele verificasse se alguém poderia restituir e casar-se com ela. Então, ele precisava saber se Noemi tinha algum parente que tinha então a missão, ou podemos dizer assim, o compromisso de agora restituir Ruth. Ele foi analisar e percebeu que não havia, então ele se posicionou como tal. Mas, é natural, Ruth ficou apreensiva, porque homens são ansiosos, mas mulher eu acho que talvez tenha um pouco mais de tendência a ficar ansiosa. Sim ou não, irmãos? Ah, tá. Ruth 3,18 diz assim, você vê que Noemi, uma sogra sábia, fala para ela, então disse ela, sossega minha filha, até que saibais como irá a coisa, porque não descansará este homem, até que conclua hoje este negócio. Porque Ruth começou a ficar ansiosa, será que ele vai me resgatar? Será que ele vai se casar comigo? E aí então, Noemi falou, minha filha, fica tranquila, fica sossegada, fala para o seu irmão, fala para ele, fala para ela, sossega, sossega, sossega. O tempo de Deus não é o nosso. Amém, querido? Às vezes nós falhamos porque nós queremos fazer no nosso tempo, do nosso jeito. Mas Deus tem um tempo para todas as coisas. É isso que diz a palavra. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então da mesma maneira precisamos crer que o Senhor tem um tempo para tudo nas nossas vidas. Então vemos aqui que Noemi dá esse conselho. E da mesma maneira trazendo aqui para a nossa realidade como igreja, sabendo que o Senhor fez de tudo por nós, amém? Boaz também teve disposição de fazer por Ruth aquilo que era necessário. Agora a pergunta que fica é, pastor, qual que deve ser o meu posicionamento para desfrutar dessa unção, desse favor na minha vida? Diga assim, eu preciso descansar. Sabe por quê, irmãos? Quando nós descansamos, Deus trabalha ao nosso favor. Amém? A palavra diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam, esperam. Portanto, eu preciso aprender a depender de Deus, a descansar em Deus. É fácil, sim ou não? Não. E eu acho que nos dias de hoje, mais difícil ainda. Porque antigamente as coisas demoravam, mas hoje é tudo muito rápido. Hoje você quer resolver alguma coisa, você acessa seu celular, você paga a conta, resolve os problemas, não é assim? Pelo menos eu no dia a dia consigo fazer muita coisa com o celular. Você quer comer uma comida rápida, tem nosso micro-ondas, você põe lá, esquenta, já está, 5 minutos já está bom, 3 minutos, está pronto. Porque é imediato, é rápido o que acontece. E aí nós queremos trazer o imediatismo dos dias atuais para o nosso relacionamento com Deus. E falamos, Deus, está demorando. Mas você tem que lembrar que você é apenas o vaso na mão do oleiro. Ele é o oleiro, você é o vaso. Amém? Ou seja, o vaso não fica lá, e aí oleiro, vai logo, faz esse trabalho rápido aí. Não, ele fica quieto, esperando o oleiro terminar. Amém? Há coisas nas nossas vidas que você tem que esperar em Deus, descansar em Deus. Porque Deus te falar, se você colocar a mão do seu jeito, vai dar ruim, não vai dar certo, não vai prosperar. Mas quando descansamos no Senhor, as coisas acontecem. Amém, irmãos? Noemi diz a Ruth, sossega minha filha, precisamos aprender, todos nós, a descansar no Senhor, porque o Senhor tem um controle de todas as coisas, por isso descansa nele. Boaz aponta para Cristo, que não descansou até cumprir a redenção nas nossas vidas, amém, querido? Mas ele também, Boaz aqui, vemos que ele fez algo por Ruth. Vamos ler, Ruth 4, verso 1 ao 8, diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador
de que Boaz havia falado, ia passando. Então ele disse: ó, fulano, chega-te para aqui, assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate. E eu depois de ti, respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomaremos a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não a prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então, enquanto Ruth esperava ser resgatada, Boaz estava agindo. Ele estava resolvendo o que era necessário para então resgatá-la. Isso nos mostra um princípio nosso com o Senhor. Amém, queridos? Porque às vezes nós ficamos tão inquietos com algumas coisas do nosso dia a dia, às vezes em relação à vida financeira, em relação aos cuidados com os nossos filhos, ou em relação até mesmo ao serviço da obra de Deus. Mas precisamos aprender a descansar no Senhor, porque o Senhor sabe aquilo que nós estamos passando, sim ou não? Portanto, se Ele sabe, nós devemos crer. Ele começou a boa obra nas nossas vidas, como diz lá em Filipenses, e Ele é fiel. Você crê nisso? Ele vai completar essa obra na sua vida, mas você precisa descansar em Deus. E por causa dessa unção de Boaz, que começou como um sofrimento na vida de Ruth, tornou-se o quê? Honra. Amém? Mas lembre-se, foi no tempo de Deus, foi do jeito de Deus, foi da forma que o Senhor queria fazer. E acredite, Deus sempre faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou que nós, porque o seu poder opera em quem? Em nós. Efésios 3:20. O poder de Deus está atuando na sua vida, querido. O poder de Deus está operando na sua vida. Você crê nisso? Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando pela sua casa. O Senhor está trabalhando em nosso favor. Por isso, nunca limite o que Deus pode fazer na sua vida. A unção aqui de Boaz, estou finalizando, irmãos. A unção de Boaz nos ensina que Deus provê, resgata e cumpre aquilo que Ele promete. Ele nos tira do lugar da necessidade e nos coloca no lugar da plenitude. Você crê nisso? Sabe, querido, o Senhor, Ele é fiel. Nós somos infiéis às vezes, nós erramos, mas a palavra diz que Ele continua sendo fiel. Em todo o tempo Ele é fiel. Assim como Ruth encontrou redenção em Boaz, nós encontramos salvação e o nosso propósito de vida é em Cristo Jesus, amém? Talvez você em algum momento se sentiu ou está se sentindo perdido. Saiba, em Cristo você é encontrado. Em Cristo você e eu, nós somos resgatados. O que eu preciso fazer? Eu preciso descansar. Diga, eu preciso descansar. Quero encerrar com o Salmo 37, verso 3. Diz assim, vou ler o verso 5 e o 7 também. Diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará.
verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Aqui o salmista, ele está meditando nisso. Primeiro ele diz então que nós devemos confiar. Diga, eu preciso confiar. O salmista diz assim, no verso 3, confia no Senhor e faz o bem. Você sabe, nesses dias fazer o bem não é fácil, porque há muitas pessoas fazendo o mal e aparentemente se dando bem na vida, é ou não é verdade? Mas o que o texto diz no verso 3, Daniel, por favor? Confia no Senhor e faz bem. Você precisa confiar em Deus, mas o que está ao seu alcance, faça o bem. Faça aquilo que é correto. Faça aquilo que é o seu melhor. Amém? E você vai colher o fruto disso. No verso 5 ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Então, eu confio, mas eu também preciso fazer o quê? Entregar. Olha para cá, tem situação que nós não sabemos o que fazer. O que é o conselho divino? Entrega. Amém? Entrega. Entrega ao Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo resolver esse problema. Entrega a Ele, dá para Ele. A palavra diz que nós devemos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades e preocupações. Por isso, entregue ao Senhor, entrega. Entrega aquilo que você hoje está passando, problema, dificuldade, luta, entrega. Confiando no Senhor. E por fim, no verso 7 diz para nós descansarmos. Amém? Eu confio, eu entrego, e aí porque eu confiei, eu entreguei, eu vou conseguir fazer o quê? Descansar. Por que há filhos de Deus que estão preocupados, com medo, angustiados, com pavor do futuro? Por quê? Porque não está seguindo esse conselho bíblico de confiar, entregar e descansar. Quem confia, entregue, porque entrega a Ele, descansa. O Senhor nos chama para descansar nele, amém, querido? Descansa no Senhor. Sabe, Ruth descansou em Boaz. Ela entendeu que ele era o favor de Deus na vida dela. Portanto, não há mais dívida para nós que estamos em Cristo. Jesus veio e nos resgatou, amém? Por isso que você pode realmente descansar. Alguém que pagou a sua dívida. Havia uma dívida, mas Ele pagou a sua dívida, Ele pagou a minha dívida. Por isso nele você pode erguer as mãos e falar, Senhor, eu escolho confiar, entregar e descansar. Eu descanso em Ti. Eu poderia fazer do meu jeito, que é rápido e é prático, mas eu escolho descansar no Senhor, que eu sei que o Senhor agirá em meu favor. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar. Boaz não era apenas um homem de riquezas e influência, mas ele carregava uma unção específica, uma unção para liberar favor. E nós atraímos essa unção, você ouviu nessa noite, quando nós obedecemos, amém? Amém, irmãos? Vai nesse caminho de obedecer. Mas também precisamos ser humildes. Ruth foi humilde. E aprender a descansar enquanto a obra não estiver concluída. Eu sei que descansar não é algo fácil, mas o Senhor nos chama a isso, a descansar nesses dias. Amém? E eu gostaria